O cheiro de pólvora no Médio Oriente começa aos poucos a dissipar-se no ar. Mas uma pergunta continua a ecoar em cada corredor de poder, em cada sala de reuniões, em cada capital do mundo. Será que a crise no Estreito de Hormuz, essa carta que o Irão insiste em segurar como se fosse o seu trunfo mais precioso, chegará algum dia ao fim? As monarquias do Golfo, que aguardaram durante anos por uma solução salvadora emergir das mesas diplomáticas das grandes potências, começam agora a confrontar-se com uma verdade dolorosa e desconcertante. A chave deste estreito só pode ser forjada com as suas próprias mãos, porque as assinaturas trocadas em gabinetes fechados em Washington ou em Pequim não têm o peso suficiente para travar os mísseis de Teherão. E o Estreito de Hormuz continua a erguer-se no coração do Médio Oriente como uma bomba-relógio prestes a detonar a qualquer instante. Por esse motivo, os atores regionais do Golfo decidiram resolver os seus próprios problemas com os seus próprios recursos, erguendo rotas alternativas colossais que prometem redesenhar o mapa da região, em vez de permanecerem reféns da vontade de Teherão. Os Emirados Árabes Unidos são, entre todos os países envolvidos, aquele que mais se destaca nesta corrida por rotas que contornam Hormuz. Os Emirados não se contentam com uma simples dissuasão militar. Estão a construir uma segunda rota de desvio de escala monumental, com o objetivo de retirar permanentemente das mãos de Teherão esse trunfo geopolítico que é o controlo do estreito. A região de Habshan, no interior de Abu Dhabi, é o ponto nevrálgico de toda esta estratégia. Não se trata de uma zona desértica qualquer. É uma base central de importância estratégica, onde a produção petrolífera terrestre dos Emirados pulsa como um coração vivo, e onde reservas imensas são extraídas do subsolo. Garantir que o petróleo que brota de Habshan chegue em segurança às águas abertas do oceano é uma necessidade vital para a sobrevivência econômica de Abu Dhabi. Uma nova e imponente artéria de aço está a ser construída a partir deste gigantesco complexo de produção petrolífera de Habshan, estendendo-se até ao porto de Fujairah, na costa do Golfo de Omã. Este projeto é conhecido como o Oleoduto Oeste-Leste. Os Emirados já tinham dado o primeiro passo nesta visão de desvio com a primeira linha Habshan-Fujairah, que entrou em operação comercial há alguns anos. Nessa altura, esta primeira linha, que custou aproximadamente 4 mil milhões de dólares, foi a prova mais clara de que as tempestades que se aproximavam e as potenciais crises em Hormuz tinham sido antecipadas com notável lucidez. No entanto, quando o Irão efetivamente bloqueou o estreito, percebeu-se com amargura e por experiência própria que a capacidade de 1,8 milhões de barris por dia transportados por essa primeira linha era insuficiente para suportar o enorme potencial de produção do país em tempos de crise. Esta nova linha, criada com a genialidade de engenharia da ADNOC e um orçamento de vários milhares de milhões de dólares, não é apenas uma infraestrutura feita de tubagens, é também uma declaração de rebeldia geopolítica. O oleoduto, com um custo estimado entre 4 e 6 mil milhões de dólares, atravessará uma geografia desafiante ao longo de exatamente 46 quilômetros, seguindo uma rota paralela à existente sem comprometer a segurança desta última. Esta enorme artéria de aço, que desce até ao Golfo de Omã, cruzando terrenos montanhosos e desertos abrasadores, está posicionada como o elo mais crítico do pacote de megaprojetos da ADNOC, avaliado em 55 mil milhões de dólares. O príncipe herdeiro de Abu Dhabi deu a instrução de que este projeto deve ser concluído a todo o custo. E essa urgência demonstra, de forma inequívoca, a determinação dos Emirados em libertar-se da dependência de Hormuz. Então, quando este investimento monumental estiver concluído, o que mudará exatamente no mapa energético do Médio Oriente? Quando a nova linha entrar em operação, a capacidade total de exportação de Fujairah saltará para 3 a 3,6 milhões de barris por dia, criando um efeito semelhante a um sismo nos mercados energéticos globais. Este aumento de capacidade apoiará diretamente o ambicioso objetivo dos Emirados de atingir uma capacidade de produção total de 5 milhões de barris por dia, libertando o país de forma significativa do ponto de estrangulamento de Hormuz. Dito de outra forma,
Os Emirados ganharão a possibilidade de desviar uma enorme fatia do seu petróleo completamente fora do alcance e da chantagem do Irão. Mesmo num cenário em que os tambores de guerra estejam a rufar, terão o privilégio de encaminhar perto de 3/4 do ouro negro que produzem diretamente para o Oceano Índico, sem jamais aventurarem-no nas águas minadas do Estreito. Isto significa libertar o maior refém geopolítico do Irão. Durante anos, Teherão tentou dobrar o mundo inteiro e todo o Golfo com a ameaça de fechar Hormuz. Mas com esta segunda rota de desvio, o poder de chantagem estratégica do Irão sobre os Emirados ficará consideravelmente diminuído. Uma das vantagens mais significativas desta rota de desvio é a sua capacidade de bombear petróleo de forma ininterrupta para os mercados asiáticos. Não apenas as gigantescas refinarias da China e da Índia, mas também gigantes energéticos asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, poderão agora atracar diretamente em Fujairah, sem precisar de incorporar nos seus cálculos o risco de Hormuz. Com este movimento, os Emirados não estão apenas a construir um oleoduto, estão também a ambicionar arrancar das mãos de Teherão o monopólio sobre a segurança do fornecimento energético do Médio Oriente. Pense-se que 20% do comércio global de petróleo normalmente tem de passar por este estreito apertado. Mas com este segundo movimento dos Emirados, esta passagem estreita no mapa parece estar a transformar-se de uma necessidade comercial num mero detalhe geográfico de crise. A administração de Abu Dhabi está a assegurar milhares de milhões de dólares em receitas ao garantir o fluxo do petróleo bruto Murban para a Ásia. Se um dia minas explodirem em Hormuz e petroleiros gigantes se incendiarem, a economia dos Emirados quer escapar a essa destruição com apenas um arranhão superficial. Além disso, quando as enormes instalações de armazenamento e mistura de Fujairah, com capacidade de 18 milhões de metros cúbicos, estiverem plenamente integradas com este novo oleoduto, os Emirados ambicionam também aumentar o seu poder de equilibrar os preços de mercado e controlar a oferta. Ou seja, este porto, que é a única porta dos Emirados para o Oceano Índico, revelou-se a maior boia de salvação para o fornecimento energético global durante a crise recente, ao comercializar sozinho 7,4 milhões de metros cúbicos de combustível marítimo num único ano. Já provou ser a paragem indispensável de todas as frotas globais na rota Ásia-África. Com este movimento, os Emirados não estão apenas a salvar-se a si próprios. Ao garantir a rota para os mercados asiáticos, estão a conquistar uma independência econômica que lhes permite ditar o seu próprio regime de produção, independentemente das quotas da OPEP. Contudo, a revolução logística e as atividades de construção de rotas de desvio no Golfo não estão a acontecer apenas dentro das fronteiras dos Emirados. A administração de Riad está a colocar em campo, sem qualquer hesitação, a maior estratégia de transporte e logística da sua história, no âmbito da Visão 2030, para impedir que a crise de Hormuz se transforme num desastre regional. O projeto Saudi Land Bridge que temos diante de nós não é apenas uma linha que liga dois mares num mapa. É uma obra-prima de engenharia que transporta a espinha dorsal da cadeia de abastecimento global para o coração do Médio Oriente. Não se trata de uma ferrovia qualquer, é uma enorme adaga de desvio cravada no coração da logística mundial. Os 9 portos principais, geridos com estratégia impecável pela autoridade portuária saudita, estão a ser interligados por esta rede ferroviária, transformando a Arábia Saudita numa fortaleza comercial inexpugnável. De Jeddah a Dammam, de King Abdullah a Jubail, todos os pontos críticos estão a ser conectados por uma gigantesca rede de ferro. Estes portos não foram selecionados ao acaso. O enorme tráfego de contentores do Porto Islâmico de Jeddah e os produtos de indústria pesada de Jubail poderão mover-se de mar a mar em questão de horas, cruzando a linha principal de 950 quilômetros que os une. Este novo corredor de aço, que atinge um total de 1.500 quilômetros com as suas extensões, aponta diretamente para Hormuz, e o seu custo ascende a 26,6 mil milhões de dólares. Esta cifra astronômica prova que o projeto não é uma simples linha de carga ferroviária, mas um escudo geopolítico erguido contra o Irão. Com esta linha a atingir plena capacidade operacional,
Mais de 50 milhões de toneladas de carga por ano serão transportadas em segurança de leste a oeste sem passar por Hormuz. Gigantes do transporte marítimo global já começaram a utilizar esta rota. Enquanto esta situação alarma países como o Kuwait e o Catar, que não dispõem de opções de desvio, ela faz da Arábia Saudita a nova fortaleza intocável do comércio global. Comboios de mercadorias gigantescos que avançam a 160 km por hora reduzirão as longas viagens de semanas dos petroleiros, que carregam consigo o risco de ataques a meras horas. Como confirmado pelas figuras que lideram o projeto, quando esta rota de desvio estiver concluída, proporcionará uma enorme poupança de transporte de vários milhares de milhões de dólares por ano, dando um novo fôlego à economia. Esta linha não apenas gerará poupanças, como também criará mais de 200 mil novos postos de trabalho para a economia saudita, tornando-se a maior tábua de salvação logística da era pós-petróleo. Esta ponte logística terrestre, protegida contra ataques assimétricos vindos do mar, está a fazer da Arábia Saudita o centro comercial mais seguro entre a Ásia e a Europa. Mas os comboios não são o único trunfo da Arábia Saudita. O verdadeiro dragão subterrâneo, o oleoduto de 1.200 quilômetros, constitui a vertente energética desta ponte terrestre e cria um sistema de desvio perfeito. Este ouro negro que brota dos campos gigantescos de Abqaiq, considerado entre os de mais elevada qualidade do mundo, flui diretamente para Yanbu sem jamais entrar no círculo de fogo de Hormuz. Durante a crise recente, a capacidade desta linha foi aumentada para 7 milhões de barris por dia. Mesmo quando Hormuz estava encerrado, a Arábia Saudita exportou 5,9 milhões de barris de petróleo por dia através desta linha e salvou o mundo da beira de uma crise de proporções imensas. Se esta linha não existisse, os preços globais do petróleo teriam disparado para níveis astronômicos e as economias ocidentais teriam enfrentado um colapso total. Em outras palavras, o Petrolin é uma artéria de aço através da qual Riad protege não apenas a sua própria economia, mas também o sistema global dos caprichos do Irão. O panorama que se vai desenhando é, por isso, cada vez mais nítido. Os países do Golfo estão completamente justificados em ignorar Hormuz no que diz respeito ao comércio marítimo, porque o Irão tem usado este estreito como instrumento de chantagem durante anos. As bombas que choveram sobre o Golfo neste período recente provaram de forma dolorosa quão vitais são estes projetos de desvio. Porém, estas fortalezas de aço, avaliadas em vários milhares de milhões de dólares, ao serem erguidas, trazem consigo vulnerabilidades de segurança novas e muito mais complexas. Teherão interpreta estes movimentos de desvio dos países do Golfo como uma declaração de guerra direta contra a sua hegemonia regional e contra o seu poder de chantagem em Hormuz. Os generais iranianos sabem muito bem que no dia em que estas rotas alternativas começarem a funcionar a plena capacidade e com segurança, o império do medo de Teherão sobre o Golfo entrará oficialmente em colapso. Estas rotas são de importância vital para que a economia petrolífera do Golfo não seja abalada e para que a crise energética global não saia de controle. No entanto, a administração de Teherão continua a ser um ator extremamente perigoso com o seu poder de guerra assimétrica. Os seus drones Shahed, baratos mas mortíferos, e os seus mísseis balísticos constituem uma ameaça constante a estes gigantescos projetos de infraestrutura. Em especial, os mísseis balísticos das séries Fateh e Zulfagar, com um alcance de 1.200 quilômetros, têm potencial para atingir até o porto de Yanbu, na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. Oleodutos e ferrovias são alvos estáticos, pelo que protegê-los é uma tarefa quase impossível do ponto de vista militar. É praticamente inviável defender cada metro de milhares de quilômetros de linhas de aço contra mísseis que chegam do ar. Por este motivo, os países do Golfo devem proteger urgentemente estas rotas, nas quais investiram milhares de milhões de dólares, com sistemas de defesa aérea muito mais sofisticados. Embora os sistemas Patriot, de origem norte-americana, ou os sistemas TAAD, na posse dos Emirados, proporcionem defesa a alta altitude, estabelecer uma rede impecável contra enxames de drones,
A baixa altitude é essencial. Esta situação torna obrigatório para os países do Golfo a criação não apenas de betão e aço, mas também de uma nova arquitetura de defesa aérea integrada, multicamadas e apoiada por inteligência artificial que proteja estas infraestruturas. Caso contrário, estas artérias de aço que redesenham o mapa poderiam transformar-se subitamente em alvos de mísseis iranianos numa qualquer noite. É precisamente neste ponto que garantir a segurança destas linhas e instalações petrolíferas se tornou a doutrina número 1 de segurança nacional dos países do Golfo. Tão importante quanto a construção das rotas de desvio é o facto de os países do Golfo saberem agora que construir oleodutos e portos avaliados em vários milhares de milhões de dólares não é suficiente. Protegê-los é igualmente crítico. O ataque de mísseis e drones iranianos contra Fujairah, que aconteceu numa manhã que ninguém esquece, serviu como um lembrete doloroso para todos. Desde esse dia, as estratégias de defesa mudaram radicalmente. Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se o país que mais rapidamente se adaptou a esta nova realidade. Estão a construir um imenso escudo de defesa aérea multicamadas em torno do porto de Fujairah e do novo oleoduto Oeste-Leste. Para além das baterias THAAD já existentes, sistemas Patriot PAC-3 de alcance mais curto foram ativados. Em especial, sistemas de guerra eletrônica de nova geração e armas de defesa a laser, especialmente concebidas contra drones do tipo Shahed, a baixa altitude, estão a ser implantados. Os Emirados tomaram medidas não apenas em terra, mas também no mar. Foram criadas frotas de veículos de superfície não tripulados e lanchas de ataque rápido que patrulham continuamente ao largo de Fujairah. Sistemas de detecção e destruição de minas foram colocados perto das entradas do porto. Além disso, sensores subterrâneos e câmeras de vigilância apoiadas por inteligência artificial foram instalados nos pontos críticos dos oleodutos, emitindo alarmes automáticos em caso de qualquer movimento anormal. Por outro lado, a Arábia Saudita tem de proteger uma geografia muito mais vasta. O oleoduto Petroline, de 1.200 quilômetros, e a rede ferroviária do Land Bridge, de 1.500 quilômetros, são alvos extremamente expostos à sabotagem. Por esse motivo, Riad ativou um novo programa de defesa nacional denominado Projeto Escudo. No âmbito deste programa, cada estação de bombagem crítica e cada ponto de distribuição ao longo do oleoduto são monitorizados 24 horas por dia, 7 dias por semana, com radares de alta resolução e câmeras térmicas. Baterias de defesa aérea Patriot e Skyguard adicionais foram implantadas, especialmente nas regiões de Yanbu e Jubail. A Arábia Saudita está também a utilizar os avançados veículos aéreos não tripulados da série Winglung, que recebeu da China em voos de patrulha. Para além disso, ambos os países deram um passo conjunto que se traduz na criação de uma rede de defesa aérea do Golfo. Os Emirados e a Arábia Saudita começaram a integrar os seus radares de defesa aérea e sistemas de alerta precoce. Assim, uma ameaça detetada num país é instantaneamente transmitida ao outro. Aeronaves AWACS norte-americanas e inteligência de satélite apoiam também esta rede conjunta. A dimensão tecnológica não foi negligenciada. Ambos os países estão a reforçar rapidamente as suas capacidades de defesa cibernética. Os sistemas de controlo escada dos oleodutos estão protegidos com firewalls de cibersegurança baseados em inteligência artificial de nova geração. O orçamento alocado a esta área foi triplicado após as tentativas de ataque que ocorreram no início deste período de crise. Além disso, as medidas de segurança física foram também intensificadas. Unidades de segurança, especialmente treinadas, foram implantadas nas regiões desérticas por onde passam os oleodutos. Estas unidades são apoiadas por drones e realizam patrulhas ininterruptas 24 horas por dia. Barreiras de betão, vedações equipadas com sensores e torres de observação dissimuladas foram instaladas nos pontos críticos. Os países do Golfo começaram também a pensar a longo prazo. Mesmo na fase de concessão das novas rotas de desvio, está a ser aplicado o princípio de engenharia orientada para a segurança. Os oleodutos estão a ser instalados sob o solo tanto quanto possível.
As estações de bombagem estão a ser colocadas dentro de abrigos de betão armado. Os novos tanques de armazenamento em Fujairah estão protegidos com materiais compostos especiais contra impactos de mísseis. Estes investimentos em defesa não são em vão. As ameaças assimétricas do Irão continuam a ser muito reais. Drones baratos, mísseis balísticos e ataques cibernéticos podem surgir a qualquer momento. No entanto, os países do Golfo estão agora a seguir uma estratégia de dissuasão ativa em vez de permanecerem passivos na defesa. Ou seja, não estão apenas a proteger, mas também a demonstrar que qualquer ataque terá um preço muito pesado a pagar. Em última análise, o petróleo que flui no deserto já não é apenas um recurso econômico. Tornou-se também uma questão de orgulho nacional e de independência. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita não estão apenas a assentar tubagens e carris na jornada para se libertarem de Hormuz. Estão também a cercar essas tubagens e carris com um escudo de ferro. Porque se esta rede de defesa não for estabelecida, os investimentos de vários milhares de milhões de dólares correm o risco de se transformar em gigantescas sucatas a arder no meio do deserto. Uma nova era abre as suas portas no Médio Oriente. Os países do Golfo estão a construir não apenas infraestrutura, mas também uma nova doutrina estratégica para sair do ciclo de dependência e medo que dura há anos. Nem as declarações de Washington, nem as cimeiras de Pequim, nem as ameaças de Teherão podem determinar o seu futuro. Estão a reescrever o seu próprio destino com as tubagens de aço, os carris e os escudos de defesa que ergueram com as suas próprias mãos.